casamento deles não começou com amor. Começou com um acordo. Não houve pedido à luz de velas, nem cartas de amor, nem olhares furtivos em uma sala cheia. Apenas contratos, condições e silêncio. Isabella Reed sabia exatamente o que estava fazendo quando assinou seu nome ao lado do de Julian Blackwood, na certidão de casamento. Ela não era ingênua, não tinha esperanças românticas. Era uma cientista, uma mulher adulta e filha de um neurologista cujo centro de pesquisa independente estava a semanas do colapso. Julian, por outro lado, via o casamento como um dever. Após a morte de sua irmã mais nova, que antes era esperada para levar adiante o nome Blackwood, Julian se tornou o único herdeiro. A pressão para gerar um sucessor, para continuar o legado de uma família mais antiga que a própria cidade, pesava sobre ele como ferro. Ele precisava de uma esposa que entendesse que o amor não era um requisito nesse arranjo. Foi por isso que dois estranhos sentaram-se frente a frente, em um jantar arranjado por advogados, não para conversar, mas para negociar. Ninguém perguntou: "Você me ama?" Ninguém disse: "Com o que você sonha?" Apenas declarações como: "Minha família espera uma criança dentro de um ano. Meu laboratório precisa de financiamento garantido. Discrição é inegociável. Não preciso de afeto, só de cooperação." 3 meses depois, eles estavam no altar de uma catedral centenária. Ninguém chorou. Ninguém se beijou como amantes. Parecia menos um casamento e mais uma fusão entre dois impérios. Então veio a noite de núpcias. Julian não ofereceu um beijo de boa noite. Nem sequer se sentou ao lado dela. Olhou em seus olhos e disse com precisão cirúrgica: "Dentro de um ano, você me dará um filho. Caso contrário, eu irei embora." Sem raiva, sem ternura, apenas um lembrete frio do contrato ao qual ambos haviam consentido. Isabella não chorou. Apenas assentiu uma vez e virou-se, deixando para trás um marido que nunca conhecera de verdade. O casamento deles não começou com uma história de amor. Começou com um prazo. 6 meses após o casamento, a propriedade Blackwood, em Kensington, permanecia tão silenciosa quanto se nenhum voto tivesse sido pronunciado ali. Todas as manhãs, Isabella acordava às 5 horas, preparava seu café, registrava seus dados e descia silenciosamente ao porão, onde havia transformado um antigo depósito em um laboratório de pesquisa particular. Nunca entrava na ala de Julian, e ele nunca pisava na dela. Não havia brigas, nem ternura, apenas trocas frias e sem emoção, como memorandos administrativos entre dois CEOs. "Estarei fora neste fim de semana. Precisa do motorista?" "Não, vou a pé." "Certo." Julian Blackwood era o epítome da aristocracia inglesa, impecável, contido e tão distante quanto uma estátua de mármore em um museu. Aparecia no jantar, comia em silêncio e desaparecia. Às vezes, Isabella sentia-se menos como uma esposa e mais como um objeto cuidadosamente posicionado, polido, presente e educadamente mantido fora de alcance. O que mais a perturbava não era o frio, eram os breves, cintilantes momentos em que ele a olhava, não com crueldade, mas com algo não dito, quase vulnerável, antes de se esconder novamente atrás de sua máscara perfeita. Numa noite de inverno, a neve cobria a cidade. Isabella voltou tarde, os braços cheios de pastas de pesquisa. Não esperava ver Julian parado na varanda, sem casaco, sem gravata, apenas com uma camisa branca e um copo de uísque na mão. "Tarde", disse ele sem acusar, nem sequer curioso. Ela parou, assentiu e não disse nada. Ele olhou para as pastas. Ainda trabalhando em casos de trauma cerebral. Ela sentiu novamente. Ele deu um pequeno sorriso genuíno, sem sarcasmo. "Acho que estou vivendo com um que ninguém conseguiu curar." Ela não respondeu. Mas naquela noite, pela primeira vez, Isabella permaneceu na sala de estar. Disseram pouco, apenas sentaram-se juntos,
observando o gelo se formar no vidro da janela, e por um breve segundo ele não pareceu tão distante. Uma semana depois, ela desmaiou no laboratório. Foi Julian quem a encontrou. Ele a carregou. Seu primeiro toque físico desde a noite de núpcias. Ela acordou no quarto. Viu-o sentado ao lado dela, a preocupação gravada em seu rosto. Você não come há 2 dias, disse suavemente, sem repreensão, apenas arrependimento. Ela tentou se sentar. Esqueci. Não se esqueça de si mesma por causa do seu trabalho, murmurou ele. Não paguei por você para morrer nesta casa. As palavras foram desajeitadas, talvez descuidadas, mas tocaram algo em sua garganta. Ela se virou em silêncio. E pela primeira vez, ele também não se afastou. Daquele dia em diante, bandejas de café da manhã começaram a aparecer fora da porta dela. Pequenos bilhetes anexados. Não pule refeições. Sem assinatura, sem explicação. Ainda viviam como universos paralelos, mas algo havia mudado. Algo quase invisível, como a primeira neve pousando suavemente no parapeito da janela. Não o suficiente para derreter, mas o suficiente para saber que o inverno havia chegado e que a primavera talvez, só talvez, viesse em seguida. Era uma noite de meados de janeiro e o vento das tempestades cortava Londres como vidro. O céu estava negro, sem lua, sem estrelas, na cozinha mal iluminada. Isabela aquecia uma tigela de sopa que fizera na noite anterior. Um pequeno consolo em sua rotina solitária. Então vieram os passos, apressados, erráticos, diferentes de qualquer coisa que já ouvira naquela casa. Um copo se quebrou. Um forte baque se seguiu. Ela saiu correndo da cozinha, o coração disparado. Julian estava caído no corredor do andar de cima, o rosto ruborizado, olhos arregalados, lábios inchando e braços se contorcendo violentamente. Ela não pensou. Correu até ele, verificou seu pulso, fraco, sua respiração. Ofegante, choque anafilático. Julian, gritou ela, virando-o de lado para liberar as vias respiratórias. Sua mente entrou em modo médico, correu até seu quarto, pegou o kit de emergência que sempre guardava dos tempos de hospital, um injetor pessoal de epinefrina, sem tempo para pânico, sem espaço para medo. Injetou o medicamento, monitorou os batimentos cardíacos, continuou falando com ele. Qualquer coisa para mantê-lo consciente. Os minutos passaram. A respiração dele desacelerou, a pele ficou pálida. Mas ele sobreviveu. Julian acordou em um quarto escuro, com dor de cabeça latejante. A garganta queimava. Isabela estava sentada ao lado dele, cabelo bagunçado, o rosto suado. Você, ele sussurrou. Você me salvou. Ela não o encarou. Você tem uma alergia severa a nozes. Quem come bolo sem verificar os ingredientes? Ele deu uma risada rouca. Esqueci. Não lembro da última vez que me importei comigo mesmo. Pela primeira vez em meses, sob o mesmo teto, eles se olharam como pessoas. Não como papéis, não como obrigações. Você sempre teve essa alergia? Ela perguntou. Sim, desde criança. Mas depois que minha irmã morreu, parei de comer as coisas que ela amava. O bolo desta noite foi da nova governanta. Ela não sabia. Sua irmã? Perguntou Isabela gentilmente. Amélia? Ele sussurrou. Ela caiu da escada quando tinha 12 anos. Trauma cerebral grave. Morreu 3 semanas depois. Depois disso, minha mãe caiu em depressão. Meu pai se enterrou no trabalho do escritório. E eu me tornei o único herdeiro. Tive que ser forte e perfeito, sem espaço para fraqueza, sem espaço para quebrar. As mãos de Isabela se fecharam inconscientemente. Estudei trauma cerebral por causa de um garoto que não consegui salvar quando tinha 19 anos. Um acidente de bicicleta. Ele morreu. Senti que não era boa o suficiente. Então comecei. E nunca mais parei. Julian a olhou, o olhar suavizando.
Então estamos ambos vivendo para consertar algo que não conseguimos salvar. Naquela noite, não houve beijos, nem abraços, mas o muro invisível entre eles parecia mais fino, desgastado pelas feridas que nunca quiseram dividir. 2 semanas depois, Julian a convidou para jantar pela primeira vez desde o casamento. Foi uma refeição simples. Massa leve, vinho tinto e luz de velas. Isabela usava um vestido modesto, sem maquiagem, mas seus olhos já não mostravam cansaço. Obrigado por aquela noite, ele disse suavemente. Fico apenas feliz que você esteja vivo, ela respondeu. Não só por me salvar, mas por não ter ido embora. Silêncio. Então Julian perguntou, hesitante. Se pudesse voltar atrás, assinaria o contrato de novo? Isabela o encarou por um longo momento. Se eu soubesse que por trás de toda aquela frieza havia um coração ainda ferido, talvez eu assinasse, mas negociaria termos melhores. Julian riu, baixinho. O quê? Café da manhã na cama toda manhã? Ela inclinou a cabeça, meio brincando. Ou, no mínimo, um olhar sincero. Eles riram. Um som pequeno, mas o primeiro a ecoar naquela casa silenciosa. Aquela risada foi fraca, frágil como neblina matinal, mas deixou algo dentro de Isabela, calor e medo, porque ela sabia que, uma vez que o coração começa a sentir, a mente será posta à prova. Alguns dias depois daquele jantar, Isabela estava no banheiro, segurando um teste de gravidez. Estava com quase 3 semanas de atraso, mas vivia negando. Exaustão, estresse, noites sem dormir. Havia muitas explicações, mas no fundo ela já sabia, e quando as 2 linhas rosas apareceram, ela apenas ficou parada, sem alegria, sem pânico, grávida, não de uma, mas de 2 vidas. Na ultrassonografia de 8 semanas, o médico confirmou. São gêmeos. 2 pequenos batimentos ecoaram na tela, e pela primeira vez em muito tempo, Isabela chorou em uma sala de clínica. Não de medo, mas de deslumbramento. Saiu com o exame nas mãos, sentou-se no carro e colocou a mão sobre o ventre. Seus pensamentos giravam. Viu o rosto de Julian, o olhar mais suave durante o jantar, o primeiro sorriso verdadeiro depois de meses de frieza, e então, como um trovão. 1 ano para me dar um filho, ou irei embora. O ultimato retornou, mais alto, mais claro do que nunca. Isabela apertou a pasta entre os dedos. Ela não podia contar. Não agora. Começou a se afastar. Nada de mais jantares compartilhados. Nada de bilhetes matinais com as bandejas. Culpou o trabalho, a saúde. Manteve-se em silêncio. Julian percebeu, mas não insistiu. Não questionou. Apenas observou. Uma noite, procurando um antigo livro médico na biblioteca da propriedade, Isabela encontrou uma gaveta trancada no escritório de Julian. A curiosidade despertou. Achou a chave sobre a mesa dele e abriu. Dentro havia documentos legais, correspondências e um grosso dossiê com o nome de seu pai, Dr. Richard Reed. Suas mãos tremiam ao abrir. Ela não fazia ideia de que, 17 anos antes, seu pai, outrora uma referência na pesquisa neurológica, havia sido processado por Blackwood & Filhos por testes humanos antiéticos em trauma cerebral pediátrico. Julian tinha 16 anos. O autor principal da ação, Harold Blackwood, pai de Julian. O caso arruinou a carreira de seu pai. Verbas cortadas, reputação destruída. Isabela sempre acreditou que fora por decisões financeiras ruins, por azar. Nunca soube que aquilo tinha sido um golpe direto da própria família à qual agora pertencia. Ela largou o dossiê. Os olhos estavam secos. Não fora escolhida por acaso, não por amor, nem por seu trabalho, mas como reparação ou controle. O casamento nunca foi um acidente. Naquela noite, Isabela vomitou no banheiro. Não por enjoo matinal, mas por nojo. Olhou-se no espelho e viu uma estranha. Olhos vazios, lábios cerrados, mãos sobre o ventre
como se tentasse proteger os filhos, ainda não nascidos, das mentiras do mundo exterior. Julian bateu à porta nesse momento. Isabela, você está bem? Ela limpou o rosto, abriu a porta. Estou cansada. Gostaria de descansar. Ele hesitou, prestes a falar, mas recuou. Não vou incomodar. Ela fechou a porta e, pela primeira vez desde o casamento, chorou sozinha. Não porque estivesse quebrada, mas porque havia começado a amar. E percebeu que aquele amor nascera das raízes de uma traição antiga. O amor havia brotado pelas rachaduras de feridas antigas. Mas quando suas raízes crescem sobre mentiras, Isabela sabia que o que carregava já não podia sobreviver no silêncio. No dia em que decidiu partir, Londres vestia uma chuva leve, não forte, apenas o bastante para cobrir as janelas com gotas suaves, do mesmo modo que ela existira naquela casa por quase um ano. Silenciosamente, sem deixar rastros, ela arrumou suas coisas sem dizer uma palavra. Não muito. Algumas roupas, uma pasta com exames médicos e 2 cópias da ultrassonografia dos gêmeos. Deixou uma cópia sobre a penteadeira, sob um envelope fino escrito em caligrafia firme. Você queria herdeiros. Dei-lhe 2. O contrato está cumprido. Vou criá-los com amor, não com legado. Isabela, não havia mais lágrimas. Ela já tinha chorado tudo naquela noite no banheiro, quando percebeu que cada ternura vinda de Julian era apenas a superfície de um iceberg chamado obrigação. Sim, ele havia mudado. Sim, ela havia sentido momentos de honestidade, seu olhar, a mão que ele não retirou, os bilhetes sem assinatura. Mas tudo começara em cativeiro, e ela queria que seus filhos nascessem fora daquelas paredes. Com a ajuda discreta de sua amiga de longa data, Louise, uma obstetra, Isabela deixou a propriedade Blackwood às 5 da manhã do dia seguinte, sem motorista, sem despedidas. Fugiu para Cornwall, na costa sudoeste, onde seu pai costumava levá-la nas férias de verão. Lá, alugou uma casinha à beira-mar e começou a trabalhar em uma clínica local sob outro nome. Não queria proteção, não queria manchetes, apenas não queria ser encontrada. 9 meses passaram como ventos do mar. Isabela deu à luz 2 meninos saudáveis, Léo e Elias, ambos com olhos cinza tempestade como o pai. Quando a enfermeira os colocou sobre seu peito, ela chorou. Não de dor, mas por saber que havia acabado de entrar em um novo mundo, com 2 corações que pertenciam somente a ela. Julian descobriu que ela havia partido naquela mesma tarde. Encontrou a carta e a ultrassonografia. Ninguém lhe disse para onde ela foi. Ninguém ousou. Pela primeira vez, Julian se afastou do conselho, desapareceu do mundo financeiro e encerrou todas as investigações da mídia. Ele não chorou, mas o quarto de Isabela permaneceu intocado e o berço esculpido à mão que ele havia encomendado ainda estava junto à janela, silencioso e vazio. Uma semana depois, Julian visitou seu pai. A conversa durou menos de 3 minutos. Você destruiu a vida de um bom homem. Eu me casei para reparar o dano e acabei cometendo um erro ainda pior. Não vou repetir esse erro. Então ele foi embora. Na tranquila casa de campo em Cornwall, Isabela acordava todas as manhãs às 4h30. Alimentava, trocava e acalmava 2 pequenos meninos que cresciam mais fortes a cada dia. Cada passo cambaleante, cada resmungo, cada sorriso sonolento era um bálsamo para seu coração. Ela não olhava para trás. Mas às vezes, quando o sol se punha sobre o mar, ela se perguntava se Julian tivesse sido honesto desde o começo. As coisas teriam sido diferentes? Não havia resposta, mas ela havia feito uma escolha. Não partiu por vingança. Partiu para proteger a parte mais pura do amor, que um dia tentou florescer. Isabela não foi embora para desaparecer. Ela partiu para preservar o pouco de luz que restava no amor deles, e o que Julian deixou para trás agora encarava um tipo de vazio que nenhum legado poderia preencher. O quarto onde Isabela dormira permaneceu intocado,
cobertores dobrados com cuidado, alguns livros de medicina empilhados na escrivaninha e uma caneca de porcelana lascada na mesa de cabeceira. O único sinal de que alguém um dia trouxe calor para aquela propriedade fria. Julian se sentava ali na maioria das noites, sem luzes, sem uísque, apenas silêncio. Ele achava que se conhecia, forte, composto, imune ao sentimentalismo, mas esse mesmo controle lhe custara tudo. Uma mulher que ele ainda não tinha amado o suficiente e 2 filhos que jamais vira. A mansão agora era grande demais, quieta demais. Ignorava todas as ligações da empresa, recusava reuniões. A Blackwood & Sons ainda funcionava, mas seu CEO desapareceu das manchetes, dos eventos e dos encontros familiares. Em vez disso, Julian passou a revisar as propostas de pesquisa de Isabella. Relia os documentos, destacava notas, entrava em contato com os ONGs que ela mencionara, nomes que ele antes desprezara, agora sua única prioridade. Eventualmente lançou uma fundação, o Fundo Amelia e Léo, em homenagem à sua irmã e ao filho que nunca pôde segurar nos braços. A missão: financiar programas de reabilitação neurológica em áreas carentes, com uma regra principal: equipes de pesquisa lideradas por mulheres seriam prioridade. Passou-se 1 ano. Julian nunca contratou detetives, nunca forçou ninguém a lhe dar informações. Acreditava que, se Isabella quisesse que ele soubesse, ela daria um sinal. Se não, o silêncio era a mensagem. Então, um dia, durante uma revisão da diretoria sobre os programas da fundação, um relatório apareceu na tela. Iniciativa de Recuperação Cerebral Infantil, Filial Cornwall, arquivado por Dra. Isabel R. sem sobrenome. O coração de Julian parou por um momento. Ele não agiu imediatamente. Anotou a localização e dirigiu até Cornwall pessoalmente, sem seguranças, sem aviso. Em um pequeno parquinho próximo a uma clínica rural, ele observou de longe. 2 meninos brincavam nos balanços. Um caiu, o outro correu até ele, ajudou-o a levantar e sorriu. Tinha um cabelo castanho claro e olhos cinzentos como tempestade. Os mesmos olhos que um dia o encararam no espelho. Julian não se aproximou, não chamou. Apenas ficou parado ali, um homem carregando 1000 palavras não ditas, nenhuma das quais sentia ter o direito de pronunciar. Então se virou e foi embora. Naquela noite, Julian enviou um e-mail, não para Isabella, mas para o comitê organizador de uma conferência internacional sobre ética médica. Tema: ciência, amor e o custo dos casamentos arranjados, quando o silêncio se torna o preço. Indicação de palestrante: doutora Isabelle R. Ele esperou, sem saber se ela veria, sem saber se ela viria. Mas no fundo, sabia que aquilo não era um apelo, nem uma armadilha. Era a primeira, e talvez a última, vez que podia convidá-la a um espaço onde nada precisava ser consertado, defendido ou explicado, apenas ouvido. Não como o CEO Julian Blackwood, mas como um homem que falhou e agora escolhia reparar, não com poder, mas com silêncio, paciência e respeito. No Instituto Real de Medicina em Londres, o céu de abril acabava de se abrir. O ar estava úmido, mas a luz era suave. Isabella subiu ao palco, cabelo preso, um terno branco impecável e um microfone no ouvido. Sem maquiagem pesada, sem holofotes, apenas a presença silenciosa de uma mulher que atravessou o fogo e sobreviveu. Ela não sabia se Julian estaria lá, mas conforme as luzes se apagaram e o público preencheu o auditório, ela o viu na última fileira, camisa cinza, rosto sereno e uma expressão que já não era de orgulho, mas de verdade. Seu coração vacilou. O moderador anunciou: doutora Isabella Reed, neurologista comunitária, palestrante principal da sessão de hoje. Trauma invisível em casamentos sem amor. Existem feridas que nenhuma ressonância detecta, feridas que mudam vidas.
Ninguém nos diz que um amor nunca dito pode ferir o cérebro. Ninguém nos ensina que o silêncio prolongado pode transformar uma mulher forte em sombra de si mesma. Vivi em uma casa grande o suficiente para 3 gerações, mas cada passo soava como em um túmulo. As pessoas me chamavam de sortuda, riqueza, um marido poderoso, um contrato com termos claros, mas eu não era amada. Eu era condicional. O auditório ficou em silêncio. Isabela fez uma pausa e então continuou. Voz suave, verdade afiada. A única razão de eu estar viva para falar aqui hoje é porque escolhi ir embora. Não por ódio, mas para sobreviver. Escolhi minha vida, por mim e por 2 filhos, que merecem crescer sem o peso do silêncio ou do legado. Não peço concordância, só peço que escutem. E se ao menos uma pessoa nesta sala aprender a ouvir, antes de julgar, então hoje não foi em vão. Ela abaixou a cabeça, palmas tímidas, depois mais. Em seguida, uma onda de aplausos. Quando Isabela desceu do palco, o anfitrião começou a encerrar a sessão, até que Julian se levantou, silenciosamente, da última fila. Ele não esperou ser convidado. Caminhou até o palco. Murmúrios se espalharam pela sala. Alguns o reconheceram, outros não. Isabela ficou imóvel. O moderador hesitou. Me desculpe, senhor, mas... Julian falou com suavidade. Não estou aqui para interromper. Estou aqui para dizer algo que já deveria ter dito há muito tempo, e agora é a única chance que tenho. Ele ficou diante do microfone, sem papéis, sem assistente, sem discurso ensaiado, apenas um homem que havia perdido tudo. Pouco mais de 1 ano atrás, pediu uma mulher em casamento sem amor. Dei a ela condições, estabeleci limites, chamei isso de segurança. Achei que estava me protegendo, mas estava matando a humanidade em outra pessoa. Ele fez uma pausa. Transformei uma esposa em uma condição, uma mulher em um contrato, um lar em uma sala de reuniões. Ele olhou para Isabela, sem implorar, sem suplicar, apenas encarando-a. Ela não foi embora para me punir. Ela partiu porque foi a única corajosa o suficiente para viver com honestidade. Eu tinha poder. Eu tinha riqueza. Mas ela tinha coragem. E eu não. Pelo menos não naquela época. A plateia prendeu a respiração. Não estou aqui para consertar nada. Não estou aqui para implorar. Estou aqui para dizer que eu estava errado. E se um dia eu for digno de ser pai, não apenas biologicamente, mas de verdade, então estarei lá, esperando. Ele se afastou, fez uma reverência e saiu do palco. Ninguém aplaudiu. Ninguém o deteve. Apenas o silêncio permaneceu, mas já não era mais um silêncio morto. Era o silêncio da verdade finalmente dita. Isabela permaneceu imóvel, segurando a alça da bolsa, porque o homem que saiu daquele palco já não era o homem com quem ela se casou. Mas talvez, só talvez, fosse o homem que ela deveria ter amado desde o começo. Julian desceu daquele palco sem mais nada para esconder, enquanto Isabela ficou parada, cansada de guardar tudo para si. Naquele único momento, em meio a centenas de olhos, havia apenas 2 corações. Um desarmado, o outro se abrindo. 3 dias após a conferência, Isabela voltou a Cornwall. Tudo estava igual. O pequeno chalé à beira-mar, o riso dos filhos ecoando no quintal, e o apito da chaleira todas as manhãs, como se a vida lembrasse que ela continua. Mas algo dentro dela havia mudado. Não porque Julian se desculpou, mas porque, pela primeira vez, ele não pediu para voltar. Ele apenas pediu para ser ouvido. E isso a fez pensar nele. Naquela noite, enquanto Elias enfrentava uma febre leve por causa do nascimento dos dentes, Isabela sentou-se ao lado do berço, com um pano úmido na mão, olhando pela janela para o oceano iluminado pela lua. E naquela luz do luar, ela se lembrou dos olhos de Julian no palco, crus, desprotegidos. Parte dela ainda tinha medo, ainda era cautelosa, mas a mulher que um dia viu bondade por trás da frieza dele não podia fingir que não havia agora.
Na manhã seguinte, ela escreveu uma carta curta, sem explicações, apenas uma linha. Se você realmente quiser conhecê-los, não para exigir, mas para estar presente, venha até os penhascos de South Shore, às 17 horas deste domingo. Ela pediu a uma amiga que a entregasse no escritório da Fundação Blackwood. Ela não sabia se ele ainda estaria lá, mas se a mudança dele fosse real, ele viria. Na tarde de domingo, o céu estava cinza, suave, o mar tranquilo. O vento sussurrava, mas não gelava. Isabela estava nos penhascos, mãos nos bolsos do casaco, olhos fixos no horizonte. Os meninos estavam em casa. Ela não sabia qual versão de Julian poderia aparecer. O pai, o homem, ou mais uma fuga. Então, descendo pelo caminho lamacento, uma figura solitária surgiu. Casaco pesado, botas sujas, sem seguranças, sem carro. Julian. Ele parou a poucos metros esperando. Ela olhou para ele. Você veio? Ele assentiu. Eu não queria perder a primeira chance de finalmente acertar. O silêncio se alongou. Não pesado, mas necessário. Como o espaço entre duas respirações. Isabela falou primeiro. Eles não precisam de um legado. Eles precisam de presença. Não de um homem bem-sucedido, mas de um pai que possa sentar no chão e brincar de blocos com eles. A voz de Julian estava firme. Eu não sei como ser pai, mas quero aprender, se você me permitir. Ela assentiu devagar, sem sorrir, mas os olhos suavizaram. Eles estão em casa. Se quiser, pode começar com histórias para dormir. Pela primeira vez em quase 2 anos, Julian sorriu. Não aquele sorriso público, um verdadeiro, silencioso e caloroso. Eu faço uma voz de coelhinho muito convincente. Ela riu baixo, inesperadamente. Não foi o suficiente para apagar a dor, mas como uma janela entreaberta no inverno, o bastante para deixar a luz entrar. Naquela noite, Julian se sentou de pernas cruzadas no chão, Léo de um lado, Elias do outro, os dois observando curiosamente aquele homem estranho. Ele se atrapalhou com um livro ilustrado, fez uma voz boba de coelho, e os 2 meninos caíram na risada. Da porta, Isabela se encostou no batente, abraçando uma almofada, observando em silêncio. Ela sabia que a vida não recomeçaria do zero, mas o perdão não exigia esquecimento. Às vezes, o perdão era apenas dizer sim, para deixar alguém caminhar ao seu lado novamente. E naquela noite, quando Julian sussurrou "Boa noite", com sua voz real, sem encenação, ela soube. O perdão havia começado.